Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os descritores do quinto ano. E hoje será a nossa segunda aula. Vamos fazer uma pequena revisão sobre a última aula, que nós estudamos o descritor 1 e o descritor 3. O descritor 1, ele fala o que? Localizar informações explícitas em um texto, ou seja, essas informações estão claras dentro de um texto. E o descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Você vai ver quais são as palavras ou as expressões que são repetidas no texto. E agora, vamos dar continuidade à nossa segunda aula e nós vamos trabalhar hoje dois descritores, o D4 e o D6, a nossa segunda aula do quinto ano, descritores do tópico 1, procedimento de leitura. Como eu falei, que nós vamos estudar hoje dois descritores. O quarto, que é o D4, que significa o que ele fala. O D4, que é inferir uma informação implícita em um texto. E o D6, identificar o tema de um texto. Observem, alunos. Mas para que nós possamos compreender, principalmente o D4, nós temos que saber o que significa essa palavra inferir. Para você, o que é um inferir? O que é uma inferência? O que é uma inferência, aluno? Inferência significa deduzir, chegar a uma conclusão por meio do raciocínio. Na leitura de um texto, precisamos deduzir por meio das pistas que o próprio texto deixa. Para isso, é necessário ativar nosso conhecimento de mundo, ou seja, nosso conhecimento prévio. As informações implícitas no texto são aquelas que não estão presentes claramente na base textual, ou seja, elas podem ser constituídas pelo leitor por meio da realização de inferências que as marcas do texto permitem. Nada mais é, por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno reconhecer uma ideia implícita no texto, ou seja, essas ideias que estão nas entrelinhas do texto, nas marcas do texto, que vamos estudar mais adiante. Então, essas marcas do texto, essas ideias implícitas do texto, como você vai reconhecer? Você vai reconhecer pelas ações externas do personagem, como pela linguagem do personagem, pelo traje do personagem. Identificar, você vai reconhecer essas ideias implícitas do texto pela identificação do gênero textual. O texto, ele pode ser um poema, ele pode ser um cordel, ele pode ser o quê? Ele pode ser uma fábula, uma dissertação. Tudo isso você vai tentar reconhecer essas ideias implícitas no texto, através de que transposição do que seja real para o imaginário. Nós sabemos que diversos personagens, ele brinca com essa imaginação e o que é realidade. E, de suma importância, aluno, é imprescindível ler o texto todo para você reconhecer essas marcas e essas ideias implícitas no texto. Vamos estudar agora o que significa, basicamente, o D4, que é inferir uma informação implícita em um texto. O que ele sugere? Ele sugere que a compreensão de um texto se dá não apenas pelo processamento de informações explícitas, ou seja, informações claras que está no texto, mas também por meio de informações implícitas que está nas entrelinhas, no seu conhecimento prévio, no seu conhecimento de mundo.
ou seja, a compreensão se dá pela mobilização de um modelo cognitivo que integra informações expressas com conhecimento prévios, como eu falei para você, do leitor ou com elementos pressupostos no texto. Vai haver vários elementos, várias marcas, várias ideias, como foi falado anteriormente. E vamos estudar também o D6, que significa o D6, que é identificar o tema de um texto. O que ele fala? Nós sabemos que em muitos textos o tema não vem explicitamente marcado, ou seja, não vem diretamente, não vem claro, mas deve ser percebido pelo leitor quando identifica a função dos recursos utilizados. Quais são esses recursos utilizados? O uso de linguagens, de figuras de linguagens, de exemplos, de determinada organização argumentativa, entre outros. Para você identificar o tema de um texto, ou seja, para você identificar o tema de um texto, você tem que identificar essas funções, como já foi falado, as figuras de linguagem, e também você tem que buscar as ideias desenvolvidas no texto, como em alguns argumentos que o próprio texto diz, que o próprio texto demonstra, sinaliza.